Enquanto o pão cresce, vamos conversar? Vamos conversar. Então vamos. E nesse episódio, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso primeiro filho e, né, essa aventura da maternidade após o Uhum. primeiro filho. E muita coisa acontece, né? Tem essa questão da É, mudança, onde a gente já conversou sobre no primeiro episódio, né? A mudança da mulher. Mas, em geral, como foi para você o momento em que você se tornou mãe pela primeira vez? nossa, o primeiro ano de maternidade, ele é bem intenso, né? Eu acho que é a maior mudança, assim, que a mulher tem, que a mulher sofre. E nesse primeiro momento, pra mim, quando eu me tornei mãe, ah, são dias que a gente nunca esquece, né? Ali, o parto em si, foi tudo muito bom. Meu parto, eu fiz um parto em casa. Ah, não sabia. E a gente fez um home birth, né? Com as midwives, e ocorreu tudo como a gente queria. A gente não sabia se era menino ou se era menina. E assim, no fundo eu ia ficar feliz com que fosse, óbvio, mas no fundo eu queria uma menininha, sabe? Uhum. E aí pra mim foi muito impactante a hora que eu vi que era uma menina e Ah, sim. aquele primeiro momento, né, que a gente nunca esquece. E aí eu foi até engraçado. Que eu peguei ela, eu vi que era menina, e a primeira coisa que eu falei, ficou até gravado na câmera, eu falei assim, eu vou comprar um vestido. Eu Ah, chorando, falando que ia comprar um vestido. Porque até então eu tinha feito, né, um enxoval, enfim, todo muito neutro, assim. E logo depois disso, né, as primeiras semanas, os primeiros meses, a gente ainda tá meio que entendendo o que tá acontecendo, né? Porque o uhum. parto, ele é um momento muito intenso na vida da mulher, né? Fora os hormônios ali, a gente, né, fica meio assim para entender o que tá acontecendo. E o primeiro ano no geral, né? E foi uma adaptação, assim, bem tensa, mas eu acho que óbvio, né? Que quando a gente é mãe pela primeira vez é tudo muito novo, é tudo novidade, a gente não sabe muitas vezes o que a gente tá fazendo e a gente comete vários erros, né? A gente Uhum. faz muita coisa errada, enfim, que é normal, porque a gente tá aprendendo. E tem muita informação também, né? Tem muita informação que a gente busca por aí, Que às vezes atrapalha, né? que às Muita vezes informação atrapalha. demais. Eu lembro que eu pesquisei, estudei tanta coisa que hoje eu olho, não faz nenhum sentido pra mim, sabe? Mas Uhum. na época eu tava estudando, enfim, a gente tenta fazer o nosso É. melhor, né? A gente tem, que eu acho que é importante, a Uhum. gente buscar, se informar, mas tanta coisa que eu olho pra trás eu falo, nossa, né? Não, não cancela isso, não precisa. Mas em geral, assim, foi um ano bem intenso com muitos aprendizados, né? Acho que depois que a gente passa desse primeiro ano, que a gente, né, respira um pouco, e fala, nossa, Uhum. caramba, né? E é muita coisa que a gente aprende, é muito bom, assim, né? É muito Né? bom. Como que foi pra você esse primeiro ano? Nossa, é uma mistura de emoções aí, Uhum, né? E ainda mais, né, falando de. Eu vejo que a mulher amadurece muito depois da maternidade, né? Se eu pensar hoje, 5 anos atrás, muita coisa mudou. E hoje eu vejo coisas diferentes. Mas a Líbia lá atrás, nossa. Ai, mas assim, eu dou graças a Deus, assim, pela ajuda que eu tive da minha mãe, né? Meus pais hum, vieram no primeiro mês, minha mãe e acabou no primeiro ficando mês. no primeiro mês. Primeiro mês, logo assim que nasceu, né? Nós fomos pro hospital. Ih, o parto. Uhum. Conta um O pouco do seu parto, parto, nossa, o como que parto foi? foi meio um pouco diferente do seu, É. porque eu tive problema de pressão alta. Então eu Hum, tive pré-eclâmpsia. é. Então Uhum, foi um pouco tenso nessa questão, né? Foi mais no final. Eu passei a minha gestação inteira muito, né, saudável, foi uhum, bem feliz. Não podia reclamar muito de muita coisa assim, uhum, não tinha o que reclamar, mas no finalzinho, nas últimas 2 semanas, que é aí que vem essa pré-eclâmpsia tardia, no uhum, final da uhum. gestação, um momento meio delicado, mas ao mesmo tempo muito lindo, porque quando nasce o bebê, né, Não, gente? Não tem como não chorar de tanta uhum, emoção, de alegria e um mix de emoções. Mas ali os primeiros meses, o primeiro ano, eu fui muito abençoada. Por quê? uhum. Porque aconteceu o Covid, né? É. E a minha mãe ficou presa na Austrália com a gente.
Quanto Ela tempo? teve que parar toda a vida dela, tadinha, lá na Itália, né? Ela parou É, tudo e ficou com a gente por 5 meses. nossa, né? Nossa, foi um sonho, né? Pra Ai, meu você marido foi, gosta também, né? foi ótimo, né? Meu marido Imagina. amou também, a presença dela ajudou muito em casa, nossa. Nossa, é. E aí vem o fato de realmente, quando a gente se torna mãe, né, a primeira vez, é tudo tão novo, é uma mudança radical na nossa Uhum. vida, né? A gente para de cuidar de si. Mas nessa fase é muito importante cuidar de si. É. Eu concordo com você na questão de se doar, né? Uhum. Né? No dia a dia, no serviço. Mas os primeiros meses pós-parto, por exemplo, É. nossa, é tão importante da mulher Saúde, cuidar de si. alimentação. E, e aí vem ao ponto, né, dessas emoções, né? Porque tem muitas alegrias, mas também tem muita confusão, né? No Uhum. primeiro ano de adaptação em casa. É. Imagina uma mulher que está acostumada, que é a situação de hoje em dia no mundo. A mulher está acostumada a ter lá o teu trabalho, vai lá no horário, acorda no horário, pega o ônibus, ou então dirige até o trabalho, trabalha até tal hora, né? Sai de lá, vai para academia, volta, dorme, cozinha ali, né, e É. dorme. Então tá tudo tão organizadinho, tá anos fazendo aquilo. Sim, de repente, De repente, bom. pum, tudo muda, tu tem um É. criancinha para criar, um mundo novo em casa, É. porque a mulher não é que tipo, nossa, o ano antes do bebê, quando tá grávida, já parou e tá em casa já Não, adaptando a rotina. continua, né? Não, Continua. continua a trabalhar até Uhum. as últimas 2 semanas antes de nascer o bebê. E aí, É. imagina, tu tá se adaptando a uma rotina em casa, mas a vida cuidando de um É. bebezinho. Então é muita, muita É, mudança. chega, é uma solidão também, né? É uma mistura de Com solidão ali no primeiro certeza. ano da mulher, principalmente pra gente também, né? Que a gente mora em outro país, Uhum. então não tem família perto. E agora você falando até me lembrei mesmo, porque pra mim, o Mark conseguiu tirar um mês de férias, mas a Nia tinha um mês, ele já voltou a trabalhar. É. E ele voltou e eu fiquei em casa sozinha Sozinha, é com muita ela. mudança, Era muita uma mudança. rotina diferente, tudo que acontece, tudo que o bebê faz, você não sabe, né? Será que é normal ele tá chorando? Será que é normal isso? Será que é aquilo? E, né? É, E você vai tentando ali conciliar. Eu lembro, foi bem, é um impacto, assim, né? sim. Você fala, meu Ah, Deus, e o eu que não que eu... sei, você teve parteira no caso? Ou foi sozinha, sozinha? É, não, midwife, é Tá, as teve parteiras, midwife, aham, né? aham. Porque no caso ali do hospital, foi tão bom, a gente teve... Na verdade, eles não deixaram quase você sair do hospital, não deixavam a gente sair do hospital até a gente entender mais ou menos como as coisas funcionavam. Uhum, Eles prezavam, né? Claro que você faz o que quer, uhum, mas eles prezavam em te ajudar, em te dar informação. Então, pelo menos no hospital me ajudava, mas aí uhum, quando eu te jogo em casa, não só no fato de amamentar e trocar a fralda, isso é fácil de ensinar, sim, mas e cuidar de uma criança, isso tudo o não é resto, fácil. é, E aí é presumido que a pessoa saiba do nada seguir um é, instinto e sabe cuidar de uma criança. é. Educar uma criança E não é mesmo que brincadeira, né? você saiba na teoria, né, a prática é totalmente diferente. É, É totalmente não, diferente. é totalmente Mas eu tive diferente. também, esse negócio aqui na Austrália é bom, né? Porque, inclusive, esse programa Cosme de Wives que a gente fez é tudo pelo governo, tudo pelo, Uhum. né? É público. E aí, mesmo depois, elas vêm aí na nossa casa por umas duas Ah, sim. semanas. Nos primeiros dias, elas vêm todo dia também, faz a mesma coisa, fala da amamentação, vê se tá tudo certo, mostra pra você, pesa o bebê, faz, né, o que tem que fazer. Uhum. Aí, depois de umas 2 semanas, elas vêm um dia sim, um dia não, e até que ela Uhum. fala, ah, agora tudo bem, a gente não vai vir mais. E é legal, né? Que É, ajuda, ajuda sim. ajuda, mas mesmo assim, né? Depois todo o resto é com você, né? Você e o marido Exatamente. e. E aí tem essa questão tem alegria sim, mas tem também muitos desafios. E no fim é tanta informação que a pessoa acaba se perdendo É. e também seguindo linhas que não são coerentes É, com o que a gente acredita na vida, né? Com a nossa filosofia de vida, né? é o que eu estava fazendo no começo. Eu li bastante disciplina positiva no começo. Eu Uhum. estava indo, né, por um caminho assim, que hoje eu falo, não, 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 não é o que eu Não tem nada a busco ver hoje, com não o tem que. nada a ver, mas foi o que na época, né, eu estava ali, aprendendo, buscando, mas a gente está sempre tentando aprender, né, para tentar fazer o certo. Mas Uhum. é isso, tem informação de tudo quanto é jeito, né, para tudo quanto é lá. Tem gente que vai falar que, é bom para o bebê comer com a mão, tem gente que vai falar, não, não é tão bom assim, né, então.
tem vários lados, assim, que você pode encontrar informação sobre tudo, mas é muito importante. Se fosse hoje, né? Óbvio que a gente adquire conhecimento conforme, né, a gente vai vivendo as situações, mas se fosse hoje, eu faria muita coisa diferente. Muita É, coisa eu também. diferente. Uhum. Muita coisa. E eu tive até depressão pós-parto, né? No meu primeiro ano. Hum, Fui diagnosticada com nossa. depressão pós-parto por conta também de, que eu acho que é importante a gente citar, né? Não só a mudança ali, né? Que tem a solidão também da maternidade. Mas também uma coisa que eu faria diferente hoje, que eu tenho mais entendimento, é a questão da gente cuidar da nossa saúde, Uhum. alimentação e Sim. vitaminas, que eu acho que isso influenciou muito ali no meu primeiro ano, que eu não tinha conhecimento na época. Enfim, ferro, eu tive ferro, minha gestação, ferro baixo a gestação inteira, e não fiz nada ali. E eu acho que isso é muito importante também, né? A mãe tá ali, buscar suplementar o que precisa ser suplementado, porque isso ajuda muito na Ajuda. recuperação Uhum. pós-parto, né, na questão de saúde, mas também na questão mental da mãe, Sim. né? Então, eu acho que isso foi grande parte também Não, é que muito aconteceu real. Não, o comigo. pós-parto, baby blues, é muito Uhum, real. É muito, tem que tomar muito cuidado. A mulher tem que se cuidar muito. Porque acontece, é verdadeiro, não é? não, Não é? e hoje uma coisa que eu faria totalmente diferente é cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação e suplementação, que na época eu Hum, achava que, ai, não, não. não, concordo. E sim, informação, né? Informação tem muita informação hoje em dia na internet, né? Nas redes sociais você encontra várias coisas, tanto que nós nos perdemos nisso, né? Uhum, Muita linha diferente. Então, o sonho mesmo, né? Se eu pudesse voltar atrás e encontrar um lugar onde tivessem essas informações, né? Todas juntas numa plataforma só, tipo, né? seguras, né, que você sabe que você pode Seguras, confiar. exatamente, com que siga os valores que nós sigamos, com a finalidade, né, das coisas que nós acreditamos. Uhum. Nossa, seria realmente um sonho esse, né? É, De para uma mãe realmente, nossa, meu primeiro ano, 2 meses antes começar a assistir umas aulas, né? Se uhum, preparar para a chegada de um bebê, ter tudo ali sobre se eu tenho que dizer sim ou não, se eu é, posso dar uma tapinha, não, né? E é, como agir da melhor forma. uhum, Porque, nossa, eu também, gente, fiz curso de. O primeiro foi disciplina positiva, eu acho que estava tava na época, né? foi bem, né, na E época assim, que, não é tudo errado, mas tem umas coisas que aí a gente acaba aplicando no nosso dia a dia, que aí depois você começa a refletir e fala, nossa, isso daqui não tem nada a ver com o que eu acredito. uhum, Não é o que eu quero ensinar para o meu filho ou para minha filha, esse tipo de ação, né? sim, E, é. Mas eu acho que esse negócio da disciplina positiva, na época também, eu li livros, educação, não sei o quê, né, mas eu acho que o bom caminho hoje seria, né, para quem também está ouvindo a gente, buscar entender e estudar sobre virtudes, né? Porque eu acho Uhum, que esse é um bom caminho também para começar a entender sobre virtudes, para começar a entender sobre educação, sim, como criar as crianças nas virtudes, sim. valores, né? Os valores certos. Então, eu acho que hoje eu iria por esse caminho. Eu também, concordo. Uhum. E para concluir, uma última pergunta. Se pudesse dizer algo para você, aquela Stephanie, né, do começo, do primeiro ano de maternidade, o que que você diria? Ah, Que você já conversou, na verdade, contou na verdade já, né, o é, que você faria se você voltasse atrás, mas eu acho que eu teria ficado mais esperta, assim, com os conteúdos e com as coisas que eu estava estudando na época. Com aquilo, né, que eu tava buscando, acho que eu teria buscado em um lugar diferente, né? Ficado uhum, mais esperta com aquilo que eu tava consumindo, estudando, porque eu acho que foi perda de tempo, uhum, né? E muita sim, coisa me levou pro caminho que talvez eu não queria seguir, né? E eu teria feito diferente nesse sentido, em questão do que aprender, enfim, né? Mas também é hum, difícil, né? Falar porque eu era uma outra pessoa é, e eu só aprendi tudo por conta disso, mas exatamente. é,
Acho que isso, você. Ai, eu teria um bate-papo bem, bem É. profundo comigo mesma. Mas assim, algo muito importante que eu diria para mim seria de prestar atenção, né, nos pequenos detalhes da vida, né? Uhum, Porque por trás de tudo existe uma beleza muito profunda, né? Nesse mundo transcendente que a gente não enxerga, mas que todas as nossas ações levam para isso, né? Que eu pudesse encontrar, né, ao olhar no olhinho daquele bebê, a beleza e o mistério por trás daquela criação, e não só ações, né? Eu já tinha um entendimento um pouco assim da vida transcendente também, né, uhum, dessa parte da fé, mas olhar com mais atenção realmente para os pequenos detalhes, sabe? uhum. Porque é tudo Mais tão presença, belo. né, também. Exatamente. Não exigir tanta também perfeição, mas mais presença. Uhum. Também não se comparar com as pessoas da rede social, né? Que naquela É. época, né, eu também buscava, não sabia de nada, né? Olhava, olhava, olhava. Ah, uma pessoa tinha uma estantezinha de Montessori, vamos fazer igual, sem estudar aquilo Uhum, profundamente, uhum, sabe? Sem saber, nossa, isso daqui realmente faz sentido com os valores que eu pratico na uhum. minha vida, porque no fim das contas é uma linha completamente É, que desvirtua, não é sim. um caminho de virtudes, é um caminho tipo, tá ali, bonitinho, e eu só buscava copiar. E é isso, ter tempo para Deus, Uhum, sabe? Ter um tempo, viver tudo aquilo, mas não esquecendo do principal, que é a vida de oração, porque sim. é a vida de oração que fortalece hoje em dia a minha vida, É, né? Então, é, na Líbia lá atrás, eu diria, não se esqueça dos seus sim. minutos, da sua oração. Você já tinha mais ou menos uma rotina que você tinha hoje em questão de oração, de tempo com Era Deus, essas muito coisas? Era diferente, muito era diferente. muito diferente. Nunca, óbvio que eu sempre, né, sempre tive a minha vida de fé, Uhum. meu caminho, minha jornada na igreja, no catolicismo em si, mas igual eu pratico hoje, não. Muito diferente, É muito que mais eu acho intensificado que isso hoje. foi uma coisa que faltou muito pra mim também, porque eu não tinha nada, né? Eu não tinha Ah, sim. nada. A minha vida era muito, né, assim, incompleta nesse Uhum, sentido. Eu achava que era, né, espiritualidade, Deus não era o que uhum, eu estava fazendo naquela época, então assim, eu não tinha nada. E hoje eu vejo, é, é muito diferente, né? E é muito necessário realmente você incluir, você trazer Deus para dentro da sua casa, né? E passar isso para os seus filhos também, não só uhum, na sua maternidade, que eu acho que também é importante, mas, né, passar para os seus filhos faz toda a diferença mesmo. Isso é sim. uma coisa que eu falaria também para mim Né? lá Que atrás. você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Uhum. É, Você começa a ver a real beleza por trás de cada ação que você é, faz, né? é. E eu acho também que quando, assim, nem toda mãe já, né, porque o bebê nasce, a mãe também nasce. Eu acho que também a mãe, nem toda mãe já nasce sabendo. Por exemplo, eu não nasci sabendo aonde eu queria chegar. Eu acho que é importante, né, se talvez se eu voltasse a olhar para trás, eu queria ter tido um plano ali, né, Uhum, sobre, aonde que eu quero chegar, né, qual que é, onde eu quero levar meus filhos, qual que é o objetivo, né, da minha educação para os meus filhos. Qual a educação que eu quero dar? Eu não tinha esse plano, né? Eu não não, tinha esse. foi justamente por causa da Uhum. maternidade que veio esse Sim, que plano, veio esse né? plano, né? Porque, na verdade, por fazer parte desse grande mistério que é Uhum. dar a luz, né, da gente poder participar, né, disso faz a gente refletir sobre o sentido da vida. Sim, É, né? é. Como o que antes era só uma série de ações que a gente tomava, né? Tipo, acorda, vamos tomar café, vamos ir trabalhar, vamos fazer isso, que era mais, né, automático. Automático, é. Do nada você para ter um momento de silêncio, de refletir É. E não pode sobre o mais ser assim, mundo, sobre a né? vida, Uhum. né? Então, por isso que eu sempre indico, tenham filhos, tenham, tenham. Não, porque é exatamente isso, né? Você precisa começar a tomar decisões, não só por você, mas por uma pessoa, e essas decisões precisam fazer sentido, É. né? Então, talvez, não sei, as mães que, né, de primeira viagem que estão ouvindo a gente, é legal parar, pensar e refletir o que que você quer para a educação do seu filho, como que você, né, planeja cuidar dele, quais são os seus valores também, é muito importante, né, Uhum. colocar.
os valores aí, porque isso ajuda também a definir, né? O que Ajuda. você vai fazer. Então, muito bom o nosso papo Muito hoje. bom. Temos que ir lá ver se o pão cresceu. Vamos. E até a próxima. Até a próxima.